Está começando o programa Crente Inteligente. É inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente? Eis a questão. O tema do programa de hoje é o que é isso? Uma reflexão sobre as mudanças de comportamento no meio cristão. Aliás, esse programa já começou sábado passado. Se você não assistiu, se você não ouviu, melhor dizendo, corre pro YouTube, @PavioQuiFumega. No YouTube vai ter o vídeo lá e você vai conhecer visualmente. Quem não conhece o pastor Jeremias Couto vai conhecer lá, porque vai estar no YouTube. E hoje é o segundo programa com a participação do pastor Jeremias Couto, que vai responder as questões sobre as mudanças no comportamento do cristão. E ele, pastor Jeremias Couto, já está comigo e mais uma vez seja muito bem-vindo, pastor Jeremias Couto. Muito obrigado, meu querido irmão Samuel Souza, pelo privilégio de participar do programa Pavio que Fumega. É uma expressão bastante interessante, porque o pavio que fumega é aquele que acende. Por isso que aqueles que estejam aí ao alcance da nossa voz possam entender que, por mais que você esteja fumegando, você tem a possibilidade e a condição de vir a estar aceso para a glória de Deus. Glória a Deus. Jeremias Couto é pastor, escritor, teólogo, jornalista, ex-diretor de publicações da CPAD e comentarista de lições bíblicas da CPAD. CPAD é a sigla da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aliás, quando fala o nome Jeremias Couto, viu, pastor? Eu comentei com os meus irmãos pastores, pastor Jeremias Couto já esteve com você. É isso aí, pastor Jeremias Couto. Para vocês entenderem que a Rádio Pavio que Fumega vai fumegar nesse nível de conversa. Aqui no Crente Inteligente vai ter gente nesse nível aí. Já tivemos o pastor Alex Esteves no outro programa, hoje Jeremias, aliás, sábado passado, o pastor Jeremias Couto, hoje voltando o pastor Jeremias Couto novamente, e daqui pra frente vai ser esse. Você que gosta de informação, está bem informado. Se você gosta de movimento, o movimento tá naquela outra rádio lá, mas se quiser informação e conhecer e saber o que está acontecendo, a origem das coisas, enfim, pessoas que viveram o evangelho do passado, que não está chegando agora, que não caiu de paraquedas, que não está inventando nada, é aqui no Crente Inteligente. Essa é a proposta. Bom, a gente vai fazer uma leitura bíblica agora para meditar na palavra do Senhor, porque o programa só está começando. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos 12, versículos 6 ao 8. E agora voltamos ao tema do dia. O tema do dia ainda é o que é isso? A gente está tratando aqui, fazendo uma reflexão sobre as mudanças no comportamento no meio cristão. E aí, falando sobre essas mudanças, vale registrar que nos últimos 30 anos os evangélicos no Brasil passaram por mudanças significativas. Houve um crescimento numérico expressivo, com cerca de 22,2% da população se declarando evangélica. Um dado de 2010 logo está desatualizado. Essa expansão também trouxe uma maior participação política com a formação de bancadas evangélicas e envolvimento em debates com temas sobre aborto e outras coisas mais. E aí, quando você se perde no texto, assim, aí você acha o texto e continua lendo. Os evangélicos têm utilizado cada vez mais a mídia e a tecnologia para disseminar sua mensagem e alcançar um público mais amplo. Além disso, houve impacto cultural com eventos religiosos ganhando destaque. É importante ressaltar que as comunidades evangélicas são diversas e as mudanças variam entre denominações e indivíduos. Para fazer essa reflexão sobre as mudanças de comportamento no meio cristão, mais uma vez eu dou as boas-vindas ao pastor Jeremias Couto, que muito nos honra com a sua presença. Pastor, a primeira pergunta deste sábado é a seguinte: ô pastor, existem excessos no movimento pentecostal contemporâneo? Claro, não podemos fechar os olhos à realidade, e eu lanço mão aqui até de uma expressão do pastor saudoso Elben Lane César,
de origem presbiteriana. Ele foi o diretor e fundador da revista Ultimato. E eu me lembro de uma vez que estivemos juntos em Seul, Coreia, numa reunião global de evangelização. E nessa ocasião ele usou uma expressão muito interessante, dizendo que louvava a Deus pela aproximação das igrejas tradicionais com as igrejas pentecostais. Ele admitia que essa aproximação ela era muito produtiva, não é? Mas ao mesmo tempo ele mencionou um fato que é verdadeiro, não é fake news. A tendência dos tradicionais é no sentido de evitar os exageros, de evitar os excessos. E na tentativa de evitar os excessos e de evitar os exageros, há uma tendência de os tradicionais acabarem caindo no formalismo, no outro extremo, onde não há espaço para a ação do Espírito Santo. Já em relação aos pentecostais, de modo geral, como nós temos essa marca pneumática, digamos assim, nós damos ênfase ao Espírito Santo e não negamos as experiências produzidas ou resultantes da ação do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, por sermos mais abertos, existe o perigo de você também cair nos excessos, e nós não podemos negar que esses excessos existem, e são excessos produzidos muitas vezes por falta de ensino, são excessos muitas vezes produzidos pela própria vanglória humana, são excessos muitas vezes produzidos porque as pessoas às vezes vêm de certos cultos que têm mais contato com o sobrenatural, seja o sobrenatural de origem maligna, por exemplo, e essas pessoas geralmente têm mais sensibilidade para as questões sobrenaturais. Ou seja, situações assim geram excessos. E outro ponto também interessante é que na igreja há meninos, e meninos geralmente se excedem. É tanto que Paulo, naqueles 3 capítulos, que para mim são os capítulos que tratam da regulação do culto, sobretudo o culto pentecostal, naqueles 3 capítulos, Paulo menciona essa condição de menino. Ele disse: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas assim que me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás e passei a fazer as coisas de homem, ou seja, de adulto. Em outras palavras, a igreja tem meninos, e nós não podemos enxotar os meninos. Os meninos precisam ser ensinados, e à medida que eles crescem, eles aprendem e vão agir como adultos. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, negar que haja excessos no meio pentecostal, e a gente vê aí, principalmente hoje, no mundo virtual. O mundo virtual trouxe muitas coisas boas. Uma delas é estarmos aqui, por exemplo, podendo fazer esse programa à distância. Você aí em Campinas e eu aqui em Teresópolis, e em questão de átomos de segundo, a mensagem chega aí, e sem problema algum, coisa que há 15, 20, 30 anos seria muito mais complicado. Então, há as vantagens que as redes nos oferecem, mas um dos aspectos vantajoso também, mas é negativo, é que ele expõe, não é? Você vê nas redes virtuais as coisas mais inteligentes, mas também vê as coisas mais absurdas. E principalmente, como estamos tratando do culto cristão, e sobretudo do meio pentecostal, você vê as coisas mais absurdas, que se for perder tempo aqui para descrevê-las, são coisas que não fazem sentido algum em relação ao culto que se presta a Deus e em relação ao pentecostalismo, ou seja, são coisas que depõem contra o pentecostalismo, não fazem jus ao ensino da palavra
E são coisas meramente ou de origem satânica ou de origem humana, ou seja, a vanglória humana, ou, em última análise, da falta de ensino, mas eu prefiro, em muitos casos, caracterizar nesses dois pontos que eu acabei de mencionar, origem satânica ou origem na própria vanglória humana, o homem querendo trazer a glória para si e inventando as coisas mais absurdas. Me vem à memória, mas se eu for aqui ficar citando, vamos gastar o tempo todo do programa. Então, excessos há e é dever nosso corrigi-los, é dever nosso ensinar, é dever do pastor ensinar a sua igreja, é dever do pastor preparar a sua igreja para que tenha um culto pentecostal genuíno em que esses excessos sejam escoimados. Essa questão da origem satânica, mais para frente, quando o senhor for falar sobre o reteté, eu vou querer saber se também não tem essa interferência em alguns movimentos. Mas agora, pastor, eu gostaria, nós estamos conversando com o pastor Jeremias Couto e o tema de hoje do programa Crente Inteligente é o que é isso? E nós estamos fazendo uma reflexão sobre as mudanças no comportamento no meio cristão. E eu gostaria de saber, pastor, o que é a expressão Deus falou na terra? Interessante. Deus falou na terra. É uma expressão muito usada, digamos, para esses cultos, onde essas expressões são muito exacerbadas, ou seja, o modo de você expressar a sua adoração, o modo de você expressar o seu culto, ou o modo do pregador. Inclusive, eu ouvi você mencionar a expressão e me lembrei que ela pode ser utilizada de uma outra forma. Deus bradou na terra. Quantas vezes se ouve isso? Deus bradou na terra. E geralmente é uma expressão aplicada aos triunfalistas. O que é um pregador triunfalista? O pregador triunfalista é aquele que só prega a vitória. O pregador triunfalista é aquele que só prega que tudo vai dar certo na perspectiva humana. O pregador triunfalista é aquele que diz que você é capaz de resolver todos os seus problemas. O pregador triunfalista é aquele que põe o peso da capacidade de realizar as coisas no homem. Então esse é o pregador triunfalista. Toda a sua mensagem vai estar sendo conduzida nesse eixo. E aí, quando vem um desses pregadores afogueados, quando vem um desses pregadores, digamos, exacerbados, com essa linguagem e aquela capacidade de manipular, de envolver as pessoas e de dizer coisas que as pessoas gostam de ouvir, geralmente a expressão que se usa é essa: Deus bradou da terra. Mas aí eu pergunto, quando você lê a Bíblia, eu tenho aqui um exemplar na minha mão e tenho alguns exemplares aqui atrás na minha pequena biblioteca. Quando você lê um trecho da Bíblia, Deus bradou na terra? Quando você está em casa, em oração, e lê uma passagem devocional, Deus bradou na terra? Ou Deus só brada, entre aspas, quando há esses pregadores? Quando é um ensinador? Nós tivemos o privilégio, agora recente, de estarmos em Campinas, na segunda conferência realizada pela ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e tivemos ali ensinos ministrados pelo pastor Claudio de Andrade, pelo pastor Alex Esteves, pelo pastor Gunnar Berg, Daniel Berg. O pai dele pôs o nome dos dois pioneiros. Ele juntou Gunnar Wingren com Daniel Berg. O Gunnar Berg, ele juntou Gunnar de Gunnar Wingren e Berg de Daniel, não é? Gunnar Berg. Tivemos ensinos ministrados pelo pastor Terry. Eu tive também a possibilidade de ministrar ali 2 aulas sobre a historicidade da queda e os efeitos da queda. A minha pergunta é essa. Deixa eu só abrir um parênteses.
Deus bradou ali naquela conferência sem estardalhaço, só na explanação da palavra, sem fazer barulho. Exatamente. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Será que Deus não bradou naqueles dias sem barulho, sem estardalhaço, sem grito, sem ninguém ficar pulando no altar de um lado para o outro, sem ninguém ficar se sacolejando? Será que Deus não bradou? Porque o que foi exposto naqueles dias foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. Então, são charrões que as pessoas usam e isso cria uma situação até de preconceito, não é, contra pregadores que não usam desses recursos. Então, esses pregadores são olhados como mais frios, esses pregadores são olhados como menos pentecostais, esses pregadores são olhados como pessoas que não são dadas, digamos, à manifestação de Deus. Eu me lembro de um professor em Pinda, pastor João de Oliveira, que ele dizia o seguinte: quando você for orar de joelhos, não precisa orar num chão de cimento. Se puder, ponha 2 almofadas embaixo para você orar mais confortavelmente. Mas há pessoas que acham, por exemplo, que isso é ser espiritual, não é? E isso fará com que você terá mais forças para bradar na terra. Então, a expressão é meramente como aquelas outras que já mencionamos aí, né, no programa passado, é uma expressão meramente que reflete uma frase de efeito, né, para tentar dizer que naquele dia o culto... Tem outra expressão, por exemplo, que culto foi esse? Já ouviu? Que culto foi esse? Parece que o culto de ontem foi um culto que simplesmente extrapolou todas as possibilidades. Minha gente, culto se presta a Deus. Todo culto tem de ser bom. Esse é meu ponto. Biblicamente falando, todo culto tem de ser bom. Se o culto não foi bom, o erro está em nós que não prestamos um bom culto a Deus. É mais o que a gente estava falando, né? Do marketing, que Deus bradou e Deus vai bradar, e essas frases de efeito que parece, e que é o que a gente já falou aqui, e que eu volto a repetir, que é importante falar, pastor, porque as pessoas, nós estamos numa época, até o pastor Alex Esteves falou lá nessa conferência bíblica que nós tivemos no último final de semana, em semanas anteriores, não no último, mas há 3 semanas mais ou menos, e falando da questão de ser cancelado, do cancelamento, né? Porque as pessoas vão para a internet e te cancelam e faz um julgamento sumário porque você falou aquilo que eles não queriam ouvir ou que não concordam. Agora, se nós tivermos preocupação com o cancelamento, e não é o caso da Rádio Pavio que Fumeg, se tem uma preocupação que eu não tenho, é com cancelamento, porque quem quiser ouvir vai ouvir, quem não quiser não ouça e cancele se quiser, porque não vai dizer nada, entendeu? Não vai alterar em nada a minha vida, graças a Deus. Você chega no momento da vida que você não precisa mais ficar fazendo tipo para ninguém e agradando as pessoas, tem que ser falado algumas coisas, e o marketing está muito pessoal, está muito, olha, é aqui, olha, vai bradar porque eu estou falando, vai bradar porque eu estou pregando, olha, vai acontecer, a oração é forte porque eu estou orando, e assim por diante. E essas coisas, as pessoas, porque o que acontece, pastor? O senhor... Deixa eu te contar aqui uma experiência muito, muito interessante sobre isso. Houve um evento numa certa cidade e foi convidado um desses pregadores bradadores, né? Daqueles que bradam na terra. E uma certa igreja de uma outra cidade fez uma caravana com 2 ônibus para irem assistir o culto e, claro, assistir o pregador. Mas quando chegaram lá, ficaram sabendo que, por razões que desconheço, o pregador não compareceu. Então eles teriam de substituí-lo por um outro pregador. O pregador que iria bradar na terra naquela noite não compareceu. Foi embora. Até aí tudo bem. Só que essa caravana de 2 ônibus, o que o líder fez? Deu meia volta e voltou com os ônibus e foram embora, porque eles foram lá não por causa de Jesus, foram lá por causa do brado, foram lá por causa do pregador que brada na terra. É esse que é o problema. Para você ver como nós estamos em muitos segmentos. E o que eu estava dizendo, pastor, o senhor que
que é professor de escola dominical, que faz conteúdo para a escola dominical, que ele foi responsável e é ainda responsável pelo ensinamento de tantas pessoas. A gente tem que falar para essas pessoas que estão chegando agora por conta de brados e barulhos e campanhas e esse monte de coisa. A gente tem que falar para essas pessoas que eles têm que ouvir ir lá beber na fonte, para não ficar iludido com esses brados aí, que muitos desses brados, inclusive, são falsos. Perfeito. São falsos brados. Perfeito. Porque eu não posso entender que uma pessoa que sai bradando hoje, amanhã está em escândalo. Eu não posso entender uma pessoa que está bradando hoje, amanhã está participando de debate, um xingando o outro. Eu não posso entender isso. Eu não posso entender essa fonte que jorra duas águas diferentes, sabe? Que dá entrevista para Fuxico Gospel. Meu irmão, que negócio é esse? Aonde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Que agora já se aceita um canal de fuxico e o pregador vai lá participar, dar explicação por que aconteceu o quê, e muita fofocaiada, e o povo entrando nessa pegada. Eu não entendo essas coisas, pastor. Então, é esse tipo de informação que nós temos que trazer para o nosso ouvinte. Nós vamos para um rápido intervalo, porque é o tipo de assunto que, se deixar, a gente vira o dia, a noite e segue o dia seguinte e vai embora. Mas agora vamos para um intervalo rápido, daqui a pouco voltamos com o tema O que é isso? Crente inteligente já voltou. E já estamos de volta, crente inteligente, porque, aliás, eu já quero começar perguntando para o pastor Jeremias Couto: é inteligente porque é crente ou é crente porque é inteligente, pastor? É aquela pegadinha, não é? Do biscoito Tostines, né? Mas eu diria que, se ele é crente, ele é inteligente. E eu diria que, se ele é inteligente, ele vai ser crente. Não tem pra onde fugir. É isso aí, pastor. Pastor Jeremias, é o seguinte, agora vamos entrar na parte final do programa com as duas questões que eu acho que dá um caldo grosso aqui. A gente vai ter que ser sucinto nos próximos 15 minutos, porque pediria muito mais tempo. E a gente, em outros programas, voltaremos a tratar de várias questões aqui. E o nosso ouvinte interessado em saber, manda mensagem pra gente. Tem o WhatsApp, nós vamos colocar o WhatsApp. Você tem todos os canais de comunicação com a rádio e você vai mandar sua pergunta e a gente vai transformar em resposta via pastor Jeremias Couto, e você vai ter essa resposta. Vamos lá. O que é mistério, pastor? O que é mistério? Mistério é uma expressão também muito comum no meio pentecostal, e geralmente ela é usada quando você não tem muito o que dizer, o que definir, ou não sabe fazer as definições das coisas, e para parecer que você é espiritual, deixe-me repetir, para parecer que você é espiritual, aí você se vira para a igreja e diz: é mistério. E aí, com aquele tom bem gutural, é mistério. E alguns até tremem na voz: não é mistério. Quando, na verdade, não tem mistério nenhum. Na verdade, ele não teve a graça de Deus para expor o texto, não teve a graça de Deus para trazer uma palavra, não teve a graça de Deus para concatenar as ideias, digamos assim, e apela para esses recursos. Não é só isso. E entendam, por favor, vocês que estão do outro lado, que o meu papel aqui não é crítico no sentido de tirar o mérito dos nossos irmãos, mas a minha ideia aqui é usar o canal também como um meio de ensino. E aí entramos, por exemplo, na área da pregação. Na área dos próprios testemunhos, às vezes muitos irmãos recebem a oportunidade para dar testemunhos e não são treinados, não são ensinados. E aí, a cada 3, 4 frases, eles interrompem com "louvado seja o nome do Senhor". Diz 1, 2, 3 frases, aí interrompem "louvado seja o nome do Senhor". Ou
interrompem com aleluia, ou interrompem com línguas estranhas. E ficam aquelas frases intercortadas e o pensamento não se concatena, não se conclui e não se chega a lugar nenhum. Aí eu volto ao ponto de Paulo, 1 Coríntios, quando ele ensina sobre o uso dos dons espirituais na igreja. Línguas estranhas não são para serem ditas no microfone. Eu passei por uma experiência, não vou citar a cidade, em respeito ao pastor e à igreja. Eu fui pregar, faz uns 8 anos, fui pregar num congresso de escola dominical e preguei 3 noites. Graças a Deus foram 3 noites abençoadas. Deus me deu graça, sabedoria. Mas depois, o superintendente era meu amigo, e é meu amigo pessoal, ele me disse o seguinte: olha, o pastor disse que gostou muito das suas pregações, só não gostou que você não falou línguas estranhas enquanto pregava. Aí eu disse: olha, então todas as vezes que ele me vir pregar, ele não me verá falar em línguas estranhas no microfone, porque quando eu estou pregando, não é para falar em línguas estranhas. Eu estou pregando para expor a palavra de Deus. Mas as pessoas fazem isso por quê? Muitas delas. Isso aparenta espiritualidade. Isso aparenta que ela é mais piedosa do que as outras. Isso aparenta que ela tem mais intimidade com Deus do que as demais pessoas. E em alguns casos é falta de ensino mesmo, como nesse caso de intercalar as frases com aleluia, com louvado seja o nome do Senhor, e coisas do gênero, e a pregação e o testemunho fica todo entrecortado e você acaba às vezes nem entendendo a concatenação das ideias, né? Então, esse é o caso da expressão que você usou, né? Eu tenho percebido, inclusive, pastor, que essa questão de falar língua estranha agora virou também uma tendência nas canções, né? Eles cantam as músicas hoje, já tem uma duração de 8 minutos e recheado de língua estranha. Todos eles falam língua estranha. Também virou tendência isso, né? Sim, cantam e aí intercalam com línguas estranhas e etc. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco, né? É a tendência no meio pentecostal de você achar que isso é sinônimo de espiritualidade. E se a gente falar que eu não vou entrar na onda do fuxico gospel, porque eu não fui chamado para fuxicar, né? Mas se a gente for falar das coisas que a gente sabe, e não são fake news, das barbaridades que muitas vezes acontecem depois dos cultos, com essas pessoas que usam esses recursos e depois cometem as maiores barbaridades, a gente vai perceber que ali não havia nada de espiritualidade, senão de um recurso para manipular as pessoas. É muito triste tudo isso. Eu deixei para o final porque realmente é um termo muito usado e começou timidamente e depois virou já uma grife. Hoje é uma grife. Hoje já existe já um segmento do reteté, pastor. O que é reteté? Aliás, qual que é a etimologia da palavra reteté? O senhor conhece a etimologia dessa palavra? Eu não conheço. Rapaz, essa etimologia ainda existe. Alguns dizem que isso tem origem em determinados cultos afro-brasileiros, mas eu diria que isso é mais especulação. Inicialmente se falava muito em repleplé, né? E depois mudou para reteté e acabou o reteté tomando predominância, nós passando a ter predominância. E como você disse, isso aí é uma expressão de 15 anos para cá, 20 anos para cá. E convém que se diga o seguinte: nós não estamos aqui fazendo críticas, por exemplo. Você tem, né, uma manifestação de glória de Deus na sua vida e você se alegra, você se expressa. Eventualmente você pode até pular. Mas como faz o torcedor lá no estádio? Não é disso que estamos falando.
Isso é uma coisa que é perfeitamente admissível, desde que não se entre para o terreno dos excessos. Mas se você começar a rolar no chão, aí o pastor vai ter que mandar alguém lá e conter você, porque você está tão descontrolado, mas tão impulsionado, digamos assim, pela graça que você recebeu. E uma das coisas que Paulo ensina lá sobre o culto é quando ele diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, você tem controle sobre os seus atos. Você tem controle sobre o que você faz. Não é uma hipnose, não é um êxtase em que você perde os sentidos. Você está no controle dos seus sentidos absolutos. Você não perde o controle dos seus sentidos. Então, reteté é esse termo tão simples para retratar esse quadro anárquico de um culto, onde não existe ordem, onde não existe decência, onde não existe respeito pela palavra, onde as pessoas abusam, abusam das danças, abusam de ficar rodopiando de um lado para o outro, abusam de ficar fazendo as coisas mais horrorosas. Esses dias eu vi um vídeo, um vídeo que me causa asco, me causa nojo, de o pregador cuspindo na boca da pessoa por quem ele foi orar. As pessoas ficavam em fila e ele cuspia na boca dessas pessoas. Então, deixa-me dizer, reteté não vem no neopentecostalismo. Reteté nasce no seio pentecostal. Temos de ser honestos. Não, isso é do neopentecostalismo. Não. O reteté, especificamente, nasce no meio pentecostal. Com esses exageros, às vezes, o medo, eu entendo isso. O medo que os pastores têm de extinguir o espírito, e Paulo ensina também sobre isso, lá em Tessalonicenses, não me lembro se é em 1ª ou 2ª, mas ele diz, não extingais o espírito. Então, com medo de extinguir o espírito, aí os pastores acabam deixando que esses excessos vão tomando lugar, vão tomando espaço, e dali a pouco, se o culto não tiver isso, não é culto. As pessoas vão para a igreja com essa expectativa de rolar, de pular, de sapatear, de rodopiar. Eu me lembro de um culto, não foi aqui, foi nos Estados Unidos, numa igreja hispana, que a irmã saiu rodopiando lá da porta, foi até o púlpito e voltou rodopiando pelo corredor, e eu achei interessante a capacidade dela de rodopiar, não cair, não trombar nos bancos. Eu achei aquilo uma coisa absurda, E estive num lugar aqui no Rio de Janeiro, não vou citar a região, onde mais parecia ponto de macumba. Os pandeiros lá tocando aquelas músicas como se fossem ponto de macumba, e as pessoas rodopiando durante uns 15 minutos, e eu estava ali para cumprir uma tarefa, eu não podia me ausentar, tive de assistir aquilo, também não podia interferir, porque não era nem da minha denominação, Assembleia de Deus. E, de repente, o dirigente, que estava vestido com uma beca vermelha até os pés e descalço, aí ele sobe no púlpito e diz, acabou, 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 quem dançou, dançou, quem não dançou, não dança mais. E aí, aquele fogaréu, entre aspas, terminou, todo mundo parou de dançar, os pandeiros deixaram de ser tocados, o hino, entre aspas, que estava sendo cantado, deixou de ser cantado. Eu pergunto, se é do Espírito, como é que o homem vai lá e interrompe aquilo que o Espírito faz? Então, isso é movimento puramente humano e, em alguns casos, é movimento oriundo da ação de Satanás. Não podemos excluir essa possibilidade. E aqui, meu querido Samuel, eu gostaria de deixar o seguinte: nós temos ali na lista de dons espirituais um dom, e esse dom faz muita falta, e as lideranças
muitas vezes deixam de exercê-lo. É o dom de discernir espíritos. Esse é o dom básico de uma liderança evangélica e de uma liderança pentecostal. Discernir, saber se aquele quadro é de Deus, se é do diabo ou se é do próprio homem, e ter a coragem de deter aquilo que não é oriundo do Espírito, não é? Onde não há genuinidade da ação do Espírito Santo. Então, eu sugiro que busquemos mais o dom de discernir espíritos para que a gente compreenda essas situações e possamos deter esses males que depõem, como eu disse no programa anterior, que depõem contra o pentecostalismo. E nessa reta final, sem dúvida, pastor, esse discernimento do espírito vai ser muito importante, porque cada vez mais o astuto vai buscar brecha para poder enganar o povo de Deus. Pastor, eu estou muito feliz com a sua participação, já quero o seu compromisso de estar conosco em outras oportunidades, porque realmente é edificante. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, inclusive divulgando o seu contato, redes sociais, eventualmente alguém quiser entrar em contato com o senhor, por gentileza, pastor. Muito obrigado, meu querido irmão Samuel, pelo convite, pelo privilégio de participar desses 2 programas no outro sábado e no sábado de hoje. É uma honra, uma satisfação poder compartilhar. As minhas redes estão aí, geralmente no Facebook, o meu perfil é Jeremias Couto, no Instagram é @Jerecouto e no Twitter é @Pastor Jeremias. Eu só tenho essas 3 redes e quero me deter nelas porque eu não tenho tempo para ficar administrando muitas redes, né? Eu estou trabalhando aqui num processo de oferecer conteúdos, né? Inclusive mudando aqui algumas coisas no escritório para a gente poder ter um pouco mais de qualidade, né, naquilo que oferecemos. Então, as minhas redes são essas. E contatos para eventuais convites pelo Zap, né? O meu número é DDD 21 e o número é 98223 0751. DDD 21 98223 0751. Muito obrigado, meu querido irmão Samuel, pelo privilégio de estar participando destes 2 programas. E assim encerramos o 2º programa com a participação do pastor Jeremias Couto. Que Deus abençoe todos vocês. Continuem conectados, ouvindo a programação da Rádio Pavio que Fumega, porque tem muita coisa que certamente vai edificar a tua vida. Que Deus abençoe vocês. Eu só esqueci de mencionar... Por favor, pastor. Esqueci só de mencionar que eu também tenho o canal no YouTube. Jeremias Couto. Jeremias Couto. É só ir lá e pesquisar, você vai encontrar, tá bom? Então é isso aí, você também pode achar o pastor Jeremias Couto lá no canal do YouTube, @Jeremias Couto. Então que Deus abençoe todos vocês, até a semana que vem, que se Deus quiser. Você ouviu Crente Inteligente.